Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar o segundo bimestre falando da meta 8. Essa meta 8 está no capítulo 4 do livro, página 248. E lá nós vamos falar sobre substâncias e misturas. Quando falamos em substâncias e misturas, nós vamos conhecer dois conceitos básicos que vão ser fundamentais para toda essa unidade, que é conhecer o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Então, por exemplo, nós somos feitos de matéria, uma árvore, o ar, a água, a mesa, veículo, né? E tantas outras coisas, como uma caneta, um lápis, um caderno. Então, tudo aquilo que tem massa ocupa lugar no espaço é matéria. E do que a matéria é feita? A matéria é feita de estruturas menores, chamadas átomo. O átomo é a menor estrutura que forma toda a matéria. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando 4 matérias diferentes feitas com átomos específicos. Por exemplo, prego. Prego é feito de ferro, átomos de ferro. Lá no nono ano, vocês vão estudar os elementos químicos e vão ver que o ferro tem um símbolo especial, uma simbologia diferenciada para ele, que é o Fe, assim como todos os outros elementos químicos da tabela periódica, tá? Mas nesse momento é importante a gente entender que átomo é a menor estrutura que forma a matéria. Assim como os átomos que formam o ouro, né? Aqueles que formam o carvão, que são os átomos de carbono, e os que formam o mercúrio, que são os átomos de mercúrio. Então, como exemplo de átomos. Quando nós falamos em matéria, a gente vai ver que a matéria divide-se em dois grupos, tá? Então, substância. Isso daqui nós vamos ter lá na página 249 da apostila. A matéria pode ser constituída por uma ou mais substâncias. Tá? E aí as substâncias vão se dividir em simples e compostas. E as misturas, também matéria dá origem às misturas, e as misturas vão ser homogêneas ou heterogêneas, como a gente vai ver agora. Então, quando nós falamos em substância simples, nós estamos falando daquela substância que é feita por apenas um tipo de átomo. Por exemplo, o gás hidrogênio só tem H, só tem hidrogênio na composição dele. O gás oxigênio, dois elementos iguais, o O e o O, formando o gás oxigênio. O gás nitrogênio é formado por dois elementos N, dois nitrogênios. O ozônio formado por três átomos de oxigênio, que daí dá origem ao O3. Então, são todos átomos iguais, né? De apenas um mesmo tipo, que forma substância simples. O que diferencia de uma substância composta? A substância composta ela é formada por mais de um tipo de átomo. Então, não existe limite para o número de átomos que formam uma substância composta. O gás carbônico, por exemplo, é formado do C, que é o carbono, mais dois oxigênios. A água, formada de H2O, dois hidrogênios e um oxigênio. A amônia, do nitrogênio e mais três hidrogênios. Então, aí você já está vendo que são mais de um elemento químico que está formando, ou mais de um átomo que está formando cada uma dessas substâncias. Por isso que elas recebem o nome de compostas. Quando nós falamos em mistura, nós estamos falando de uma interação física que vai ocorrer entre duas ou mais substâncias. Então, quando as substâncias se misturam, elas vão dar origem às misturas. As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. O que é uma mistura homogênea? É aquela que tem apenas uma fase. Peguei um copo de água, coloquei um pouquinho de sal, uma colherinha de sal, agitei bem, vejo uma coisa só. Então, é como se fosse uma fase. A gente chama inclusive de monofásica. Então, mistura homogênea. Já na heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases. Peguei lá a água, um pouquinho de óleo. O óleo tem uma densidade menor do que a da água, então ele vai boiar, vai flutuar na água. E aí, então, eu vou ter duas fases, por isso que eu posso chamar, inclusive, de bifásica, né? Então, ela tem duas fases heterogênea. Quando nós falamos em solução, a solução já vai ser uma mistura homogênea formada por duas ou mais substâncias. Mas vai existir sempre a presença de um soluto e de um solvente. O que é o soluto? É aquilo que vai ser dissolvido no solvente. Como nós falamos no slide anterior, da água e do sal. Aqui nós vamos ter a água como solvente, o sal como soluto, formando uma solução. Aí, pessoal, nós temos para finalizar o conteúdo
na forma de um cartaz, tá? Resumindo tudo que nós falamos. Matéria feita de átomos. Os átomos são feitos, né? Os átomos dão origem aos elementos químicos. E esses elementos químicos são representados por símbolos. E esses símbolos vão ser aquelas letrinhas que nós falamos lá. O Fe para o ferro, o N para o nitrogênio e assim por diante. E do outro lado, os átomos unindo-se com elementos diferentes formam moléculas. Essas moléculas dão origem às substâncias, que podem ser simples ou compostas. Simples, elas têm apenas um elemento, como o gás ozônio. Composta, mais de um elemento, como é o caso da água. E ainda entraria aqui as misturas e a solução que nós falamos hoje. Mas isso é assunto para a gente conversando durante o bimestre inteiro, tá? Esses são apenas alguns conceitos que a gente colocou agora para vocês já irem pensando e irem realizando algumas atividades. Fica para a próxima aula a 253, tá? Se você quiser, se você adiantou, quiser um pouquinho para frente, pode fazer até as 258, no máximo 259, que na nossa aula online nós iremos conversar sobre essas questões e fazer aí um tira-dúvidas de tudo que nós conversamos, tá? Então fiquem bem e até a próxima aula.